Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o clima para essa semana e também ver aí o que trouxe o monitor de secas lá nos Estados Unidos, né? Lembrando que a gente sempre acompanha esse panorama climático nas janelas aí dos Estados Unidos e também do Brasil, né? Atualizando quarta e sexta-feira esses mapas climáticos. Então vamos dar uma olhadinha lá. Pelo monitor de secas dos Estados Unidos, que saiu ontem de manhã, a gente teve essa configuração aqui. Bom, basicamente não teve muita alteração, né, pessoal? Então, do lado esquerdo, como vocês já estão acostumados, a gente tem o mapa mais atual e do lado direito o mapa publicado na semana anterior, né? Então a gente vê aqui que a maior diferença novamente fica no estado de Iowa, né? Estado de Iowa, que se a gente volta aí cerca de 2 meses atrás, tinha alguma mancha vermelha que indica uma área um pouco mais seca, né? Mais debilitada, porém choveu bem, né? A gente viu aí pelo atraso no plantio que as chuvas realmente vieram e fica claro de ver aqui pelo mapa onde vão sumindo essas manchas com seca nos terrenos, né? Então, basicamente, Iowa foi a maior diferença que a gente teve. A gente também teve alguma diferença aqui em Minnesota e também em Missouri, tá? Aqui embaixo em Missouri teve alguma melhora também no terreno. Pessoal, a gente está acompanhando isso aqui para cumprir tabela, tá? Porque hoje a configuração que a gente tem aqui basicamente não traz preocupação nenhuma quanto à irrigação dos solos, tá? Então todo o cinturão aqui, o leste do cinturão, tá tranquilo. Os I-States, que são os mais importantes, né? Que pesam, no caso, na média da produtividade nacional, estão todos tranquilos. Então, em termos assim de recurso hídrico no solo, não tem nada que possa trazer, pelo menos no momento aí, se a gente olhar também como que o solo lá nos Estados Unidos ele consegue criar uma boa reserva por bastante tempo, né? Então a gente segue acompanhando, mas dificilmente a gente vai ver algo aqui no curto prazo. Vamos pensar aí até 2 meses que justifique algum tipo de especulação climática aqui por falta de recurso hídrico no solo, tá? Mas enfim, tá aí a título de curiosidade um mapa para vocês. Então as Dakotas, Dakota do Sul e Dakota do Norte também, então bem tranquilo. Minnesota, Iowa, Missouri, Indiana, Ohio, tudo tranquilo, tá, pessoal? Tem nada mesmo aqui. Wisconsin também, sossegado. Mapas climáticos bem de boa lá nos Estados Unidos. Na parte de clima aqui para o Brasil, a gente tem menos chuvas lá para o Rio Grande do Sul, mas continua chovendo no norte. É esperado aí mais 5 milímetros para os próximos 5 dias. Chove um pouco no Paraguai, maior parte da chuva concentrada em Santa Catarina. Também temos um pouco de chuva subindo aqui para o Paraná, atingindo a região oeste, nossa região aqui no caso, né, e deve receber cerca de 5 milímetros. Volumes maiores de chuvas aqui no Paraná, apenas na região sul do estado, onde também a produção é um pouco menor, né? A gente tem lá para a região de Guarapuava cerca de 50 milímetros aí esperado para os próximos 5 dias. Também tem um pouquinho de chuva aqui para o Mato Grosso. Para os Estados Unidos, para os próximos 5 dias também o clima está tranquilo, esperado poucas chuvas aí no acumulado, cerca de 5 milímetros na maior parte dos estados produtores. Isso aqui deve ajudar a andar com a plantação do milho em especial, tá? Por que a gente comenta do milho? Basicamente porque a janela para o seguro do milho ela está mais próxima, então o foco realmente fica nele para que o produtor consiga plantar mais rápido e consiga garantir um seguro mais alto. Tá, mas como é que isso funciona? Bom, conforme vai passando os dias após a janela que eles têm lá, lembrando que muda de estado para estado, mas tem estados que começaram já no dia 15 desse mês, né?
cada dia que passa vai diminuindo aí um bushel de proteção, né? Então é bastante coisa quando você pensa na produtividade. Então é natural que eles corram com o plantio de milho e chega um momento em que não fica mais viável porque o seguro acaba não cobrindo. Compensa mais você pegar o seguro de não plantio do que tentar um plantio mais tardio no milho lá nos Estados Unidos, né? E caso não evolua conforme o adequado o plantio do milho, é provável que a gente veja uma migração para a cultura da soja também. Inclusive, esse tempo mais favorável também ajuda a puxar, né, a soja para cima, dá um alívio aí na precificação do preço da soja. Nós vamos falar do óleo primeiro. O óleo ontem subiu 0,61%. É interessante comentar aqui sobre o óleo que a gente teve taxações dos Estados Unidos. Então, o Biden anunciou aí um conjunto bem grande de itens taxados vindos da China, né? E dentre eles tinha o óleo de segunda linha, por assim dizer, que é o óleo que é utilizado e daí ele passa por um processo para ser reutilizado novamente e vai muitas vezes para o biocombustível. Então aquele óleo, fritei uma batatinha lá, aquele óleo que geralmente joga no ralo, não deveria, mas geralmente joga aqui no Brasil, né? Eles guardam, filtram ele e vendem para fora, né? E esse destino estava sendo comumente aí os Estados Unidos e isso acaba gerando uma concorrência para o óleo de soja indo para o biodiesel, né? Então, com uma taxação em cima desse óleo de segunda linha, por assim dizer, ele acaba tirando um pouco da oferta, né, em cima desse mercado e ajudando os contratos de óleo de soja a performar mais adequadamente. Então, é isso que a gente viu aí acontecendo. E está subindo, então, o óleo hoje mais 0,61%. Ontem subiu 2,23%, conseguindo ficar acima aí da média de 20 e também acima da sua resistência, que era ali na casa dos 44,20. Então, o mercado de óleo vem trabalhando, tentando fazer novas máximas. Caso venha romper aqui a região dos 46, tem uma região complicada aqui, né, do 45,50 até o 46,10 mais ou menos, mas conseguindo deixar para trás essa região aqui, o mercado pode buscar novamente os patamares de 49,80 e quem sabe até mais alto lá na casa dos 53, 54 dólares. Já agora no contrato de soja, a gente viu ontem uma alta tímida de 0,23%, mas o mercado se mantém acima, né, daquele patamar dos 12 dólares, que foi um patamar muito relevante quando a gente estava trabalhando aqui em baixa, né? Então o mercado ia lá, testava cair, e já comentei com vocês, inversão de polaridade, né? Como se você tivesse num prédio, para ir do segundo para o terceiro andar, você precisa furar esse teto. Uma vez que você chega no terceiro andar, para voltar para o segundo andar, você precisa furar o piso, né? Então essa seria a inversão de polaridade que a gente vê aqui nos mercados também. Então, uma vez que rompeu os 12 dólares, entenda isso como o terceiro andar nessa analogia, o mercado criou aqui uma resistência, né? Que seria essa volta, o piso, no caso, do terceiro andar para o segundo, né? Então, 12 dólares aqui se mostrando uma região realmente relevante e importante para o preço. Chegou ali, tocou uma vez, tocou duas vezes e está voltando, né? Então, aparentemente encontra resistência mesmo no preço para fazer novas quedas ali naquele patamar, o que é importante, né? Interessante, porque o mercado subiu bem e fazendo essas correções ele acaba conseguindo mais fôlego para fazer uma alta mais adequada no futuro. Enfim, o mercado no curto prazo para a soja está em tendência de alta, média apontada para cima, tem esse suporte, fez uma correção legal, o mercado está bonito para subir e a gente tem um objetivo a princípio traçado já há bastante tempo aqui, né, na região dos 12,60. Caso o mercado consiga romper essa região, aí os patamares ficam mais acima, sendo o mais relevante deles lá na casa dos 13 dólares e 45 cents por bushel. Para o farelo de soja, ontem uma leve queda, 1,08%, também segue em tendência de alta aqui esse mercado, e hoje vem subindo 1,06%. Aqui a resistência eminente fica na casa dos 386
dólares. Para o trigo, ontem também uma queda de 0,38%, bem pouco, né? O trigo, inclusive, está operando bem no positivo e fechou com essa leve queda. E hoje já vem subindo 1,28%. Os fundamentos para o trigo seguem os mesmos já comentados nos vídeos anteriores. A gente tem um pouco de preocupação com a produção do trigo russo. Lembrando que a Rússia também coloca bastante trigo no mercado internacional, né? E o que acontece lá, né? Bom, basicamente o clima está mais quente e também mais seco, né? Isso acaba prejudicando o trigo de inverno e também tem perspectivas aí de que a alteração climática com a possibilidade de um laninha venha a afetar também o trigo de primavera. Então o mercado já começa a acrescentar um prêmio de risco em cima deste mercado. E Estados Unidos, né? Se não fosse isso, Estados Unidos está com indicadores bons, isso seria no lado oposto, no caso, né? A gente tem essas notícias da Rússia, que elas são positivas para o preço, e do lado negativo a gente tem a qualidade do trigo americano, que vem superando a qualidade de 2019, segundo a Crop Tour. E, enfim, isso seria negativo para o preço. Então, se a gente não tivesse essa questão da Rússia, provavelmente a gente estaria vendo o trigo nessa região aqui de baixo novamente, tá? O milho ontem caiu 1,19%. Lembrando, tá, pessoal? Tudo isso que eu falei até agora é o mercado americano, tá? Chicago, Bolsa de Chicago. E ontem caiu então o milho 1,19% e hoje sobe 0,55%. Tá? Se você está curioso do porquê que a gente olha as cotações de commodities lá em Chicago, tem vídeo do Marcelo aqui no canal explicando também. Dá uma procurada aqui, que sempre tem conteúdos bem interessantes destrinchando aí o mercado do agro na bolsa. E hoje então o milho subindo esse 0,55, segue também em tendência de alta. Aqui o milho tentou, né, a região dos 4,71 dólares por bushel, não conseguiu ficar acima daquele patamar, voltou para pegar um fôlego. Vamos ver agora se ele consegue voltar a evoluir. A gente também tem aqui uma questão que o Brasil daqui a pouco começa a colher de uma forma mais global em termos de Brasil, né? Tem algumas regiões que já estão colhendo, foi plantado antes aqui no Paraná, inclusive. Tem algumas regiões no Mato Grosso que também foram plantadas antes. Então, algumas regiões vão colher antes, outras um pouco depois. Mas o ponto é que começa a entrar mais oferta de milho aqui no Brasil e a gente pode ir migrando o nosso programa da soja para o milho, atrapalhando lá nos Estados Unidos, né? Colocando pressão. Então, se a gente tiver mais barato que eles, para eles venderem, eles precisam descontar esse preço na bolsa, né? Basicamente assim que a gente vê. Então, essa alta aqui do milho ela pode ser mais contida devido a esses fatores. Aqui no Brasil, ontem a gente viu uma queda bem expressiva no contrato de julho, tá? Lembrando que já mudou, né? Venceu dia 15, então o contrato de maio, e agora a gente negocia o contrato de julho aqui no Brasil. E ele caiu 1,45%, fechando aí na casa dos R$ 59,10 por saca. Mercado de milho no Brasil aqui segue laterado, né? Assim, lateralizado, sem uma tendência muito clara. No curtíssimo prazo ele até fez um movimento mais altista. E agora vamos ver se ele consegue se segurar nessa região aqui dos 59 até na casa dos 58,50 mais ou menos. Caso o mercado consiga se segurar e volte a subir, a gente poderia esperar algum movimento vindo buscar, quem sabe, a região dos R$ 63 por saca. Caso não aconteça e o mercado volte a cair, ele tem suportes ali na região dos R$ 57, tá? R$ 2 abaixo do que está agora. O óleo de palma, pessoal, ele caiu ontem 1,48% e aqui cabe um adendo, né? O óleo de palma é lá na bolsa da Malásia. A gente acompanha ele basicamente por conta do óleo de soja e vê também a movimentação no mundo, né? É um ativo interessante para a gente acompanhar e fazer algumas relações. Então, ontem caiu 1,48% e hoje subiu 2,31%. Então, o óleo de palma vem
subindo forte e acompanhando a subida dos demais óleos. Petróleo ontem subiu 0,62%. Petróleo também encontrou uma região aqui, né, para chamar de sua. Então já faz aí quase 3 semanas, na verdade, que ele está lateralizado entre $80 e 78, né, nesse rangezinho aí de $2 por barril. E, enfim, ontem subiu 0,62% e hoje vem caindo 0,2%, mas está dentro dessa lateralização. Mercado atualmente, no curto prazo, ainda em tendência de baixa, né? Não temos nenhuma alteração no sentido do mercado aqui. E segue lá embaixo, né, as possibilidades de patamares a serem atingidos pelo óleo, caso ele continue a cair, né? Pelo petróleo, desculpa. Minério de ferro ontem subiu 1,39% e hoje vem subindo 0,21%. Dólar conseguiu recuperar um pouco da queda que fez no dia anterior, né? Subiu 0,20% e hoje está dando continuidade a esse movimento, subindo 0,28%. Dólar que tem sua resistência à frente aqui na casa dos 105 mil pontos. Bom, esse desenho aqui, beleza. Aqui para o dólar no Brasil, ontem a gente teve o dólar trabalhando no campo positivo, chegou, está subindo mais, mas fechou com uma alta de 0,10%. Desculpa, ontem subiu 0,05%, anteontem que subiu 0,10%, tá? Para o S&P 500, a gente teve renovação da máxima histórica ontem. O mercado acabou fechando em queda, mas conseguiu fazer uma máxima acima da anterior, né? Caiu 0,21%, nada demais, né? E para a Nasdaq é a mesma coisa, também renovou sua máxima histórica e fechou com uma queda de 0,2%. Aqui no Brasil, mais um dia, a nossa bolsa tentando fazer um movimento positivo e a Petrobras acaba puxando ela para baixo, né? Então segue aí o imbróglio em cima da Petrobras, novos nomes surgindo aí para assumir a presidência, novamente ligados ao governo Dilma, né? Não estão mais cogitando o Mercadante, agora estão cogitando uma outra pessoa que participou do governo da Dilma. Então o mercado ele acaba ficando meio cético, né? A Petrobras, inclusive, ela conseguiu no começo do dia ficar no positivo, mas ao longo do dia entregou toda a sua alta e virou aí para o campo negativo, caindo mais 2,84%, tá? Então o nome da Magda ele também não agrada muito o mercado, não é tão indesejável quanto o Mercadante, mas também não é um nome que realmente agrada os investidores, né? Então a gente viu aí a Petrobras caindo novamente 2,84%. E como ela tem um peso muito grande em cima do nosso índice, acabou restringindo novamente o movimento de alta aqui na nossa bolsa, né? Anteontem foi a mesma coisa, né? O mercado aqui fez uma queda bem relevante, mas tem em mente que a Petrobras, em um determinado momento, puxava aí cerca de 1.300 pontos. Só a Petrobras, né? Entre Petro 3 e Petro 4, fazia praticamente 70% da queda do mercado, né? Enfim, esse imbróglio aí na Petrobras acaba restringindo aqui o potencial de alta para o nosso Ibovespa. Para as outras bolsas, pessoal, hoje temos a seguinte configuração. Lá em Ásia-Pacífico, dados chineses trouxeram um pouco mais de harmonia para o mercado, subiu 1,01%, expectativas aí com alta de inflação, lembrando que lá eles têm um caso de deflação e eles querem sim essa inflação para ajudar aí na parte de consumo também, porque se está com deflação quer dizer que o pessoal está consumindo muito pouco, está guardando muito na poupança o seu dinheiro, né? Então o chinês ele está econômico e isso acaba travando bastante a economia lá, então eles desejam que os indicadores de inflação mostrem que de fato o consumo está sendo reaquecido, né? E a princípio foi isso que a gente viu aí nos dados econômicos publicados. Hong Kong também sobe 0,91%, enquanto todo o resto da Ásia Pacífico cai. A gente tem Japão caindo 0,4%, Coreia do Sul e Austrália caem aí próximo de 1%. Na Europa também um dia mais negativo, mas também
Nada demais aqui na Europa, tá? A que mais cai no momento cai 0,36%. Então, leve queda aqui para a Europa, que vem fazendo uma tendência de alta, né, nas suas bolsas ultimamente. Para a parte de futuros, o que a gente tem nos Estados Unidos é uma abertura um pouco mais sossegada, né? S&P 500 no 0 a 0 e Nasdaq com leve alta de 0,1%. Enquanto a gente falava, o dólar subiu um pouco mais contra as moedas de países desenvolvidos e está com 0,31% de alta no momento. Enquanto o dólar contra as moedas de países emergentes sobe, mas sobe um pouco menos. Minério de ferro também subiu 2,18%. Bom para a Vale, pode ajudar a puxar nosso Ibovespa para cima. E o petróleo ficou estável, né? 0,15% de queda no momento. Na agenda, pessoal, a gente tem bastante discurso. 11h15 da manhã a gente tem discurso do Waller, que é membro do Fed. 1h15 da tarde temos discurso da Mary Daly, também membro do FONC. Basicamente é isso, tá? Então, um dia pautado mais nesses dois discursos. Lembrando que sempre fica a questão em cima de como é que vai ser o corte na taxa de juros, quando que ele vem, né? É isso que o mercado quer saber e é sempre isso que a gente busca nas falas deles, mas nunca tá claro, né? Ninguém tá querendo se comprometer aí com essa informação. E fora isso, pessoal, não tem mais nada relevante aqui para o dia de hoje.